quinta-feira, 26 de abril de 2001. Boa noite. População pobre terá maior acesso à educação. O presidente Fernando Henrique anunciou um aumento de recursos para o setor. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Vamos agora aos destaques de hoje da edição da Voz do Brasil. A floresta já tem olhos. O projeto do IBAMA de fiscalização do meio ambiente será ampliado para outras regiões. A Embrapa mostrou hoje em Brasília muitas novidades. A empresa de pesquisas agropecuárias está fazendo 28 anos de atividades. Uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e Reforma Agrária e a Secretaria de Assistência Social promete melhorar em muito a qualidade de vida nos assentamentos rurais. Para falar sobre essa nova parceria, nós vamos conversar hoje com o secretário da Reforma Agrária, Orlando Muniz. Ele é o nosso convidado de hoje. Presidência da República. O presidente Fernando Henrique disse hoje que a população pobre terá maior acesso à educação e, consequentemente, a distribuição de renda no país vai mudar. Vamos ao Palácio do Planalto, onde o repórter Arthur Filho traz mais detalhes. Arthur. No Brasil, haverá uma explosão de acesso aos vários níveis de ensino por parte da população mais pobre. Inclusive, terá um efeito na distribuição de renda. Foi o que afirmou hoje o presidente Fernando Henrique Cardoso durante a solenidade de assinatura do decreto que regulamenta o Fundo Setorial de Infraestrutura. Ele disse que os recursos desses fundos de hoje, que são de 800 milhões de reais, passarão para 1 bilhão e 200 milhões de reais no próximo ano. O presidente Fernando Henrique disse que dará apoio decisivo na reconstituição dos laboratórios das instituições públicas de ensino superior e pesquisas. De acordo com o presidente Fernando Henrique, essas implementações não são a curto prazo. Temos que entender que esses processos que nós estamos tratando de implementar no Brasil não são de curto prazo. O ministro da Educação, Paulo Renato, já colheu frutos, e o Brasil está com ele, do esforço que foi feito na área de ensino fundamental e de ensino médio. Isso também foi alguma coisa que custou muito, que agora estamos pondo em marcha e que naturalmente os efeitos vão se dar nos próximos anos, décadas, eu diria. Fernando Henrique afirmou ainda, para que haja uma consolidação da pesquisa científica e tecnológica, é preciso ter uma atenção para as várias regiões do país, para que não tenha concentração de recursos. Do Palácio do Planalto, Arthur Filho. No ano que vem, a União Europeia e o Mercosul deverão entrar em um acordo de livre comércio. A expectativa é do vice-presidente da República, Marco Maciel. Do Rio de Janeiro, a repórter Norma Neri traz as informações. O vice-presidente da República, Marco Maciel, está confiante que a União Europeia fechará acordo de livre comércio com o Mercosul em 2002, quando a presidência do organismo europeu estiver sendo exercida pela Espanha. Isso será importante não apenas do ponto de vista econômico, comercial, mas também o será do ponto de vista cultural, já porque há muitos raízes comuns que nos ligam ao velho continente. Marco Maciel abriu no Rio o seminário O Desenvolvimento das Telecomunicações na Iberoamérica, promovido em parceria pelo Instituto Tancredo Neves do PFL e Fundação Popular Ibero-Americana. A solenidade contou com a participação da ministra de Ciência e Tecnologia da Espanha, Ana Birulés, e do senador Jorge Bornhausen, presidente nacional do PFL. Do Rio de Janeiro, Norma Neri. Já em Brasília, o vice-presidente Marco Maciel esteve com o vice-ministro de Assuntos Políticos para a América e Europa, Ali Aani. O encontro foi para conversar sobre as relações entre o Brasil e o Irã. O Brasil tem acompanhado a consolidação do processo democrático no Irã e pretende incrementar as relações econômicas e comerciais com aquele país. O Irã, por sua vez, quer centralizar suas importações na América Latina a partir do Brasil. O ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, diz que o presidente Fernando Henrique está certo quando diz que a economia brasileira é sólida o suficiente para enfrentar crises dentro e fora do país. Direto do Rio de Janeiro, a repórter Áurea de Castro tem as informações. O ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, endossou as palavras do presidente Fernando Henrique Cardoso de que a economia brasileira tem fundamentos sólidos o suficiente para enfrentar as turbulências internas e externas com maior serenidade e confiança no êxito.
Nós temos aí um quadro hoje que deriva de repercussões de problemas internacionais, marcadamente da Argentina, e problemas também internos próprios. O que eu estou dizendo é que o país, a economia, em função desses fundamentos, são muito mais sólidos, está muito melhor preparada para enfrentar essas situações. O ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, participou nesta quinta-feira no Rio de um encontro de trabalho sobre novos desafios na adoção do governo eletrônico, promovido pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, do Rio de Janeiro, Áurea de Castro. Economia. O IBGE registrou o menor índice de desemprego desde 1997. Os detalhes você confere com o repórter Nielmar de Oliveira. A taxa média de desemprego aberto fechou o primeiro trimestre deste ano com média de 6%. Esta foi a menor taxa trimestral desde 1997, quando o desemprego aberto acusou os mesmos 6% de média no trimestre. Os dados constam da pesquisa industrial mensal divulgada nesta quinta-feira no Rio e levantada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 6 das principais regiões metropolitanas do país. Segundo o IBGE, o desemprego fechou março com uma taxa de 6,5%, maior do que a de fevereiro, 5,7%, mas bem inferior aos 8,1% de março de 2000. Apesar desta alta, de fevereiro para março, o número de pessoas trabalhando cresceu 0,7%, expansão que chega a 1,9% quando comparada a março de 2000. Do Rio de Janeiro, Nielmar de Oliveira. O Conselho Monetário Nacional não vai mais subsidiar o cultivo do fumo. Essa é uma das medidas que vai fazer parte do plano de safra 2001-2002. Vamos conhecer os detalhes com a repórter Cristina Guimarães. Cristina. O Conselho Monetário Nacional aprovou algumas medidas propostas pelos movimentos sociais e que farão parte do Plano de Safra 2001-2002. Uma delas suspendeu a concessão de crédito para o cultivo de fumo. Até hoje, o Pronaf financiava a atividade, onde 98% dos produtores são agricultores familiares. Segundo o secretário nacional do Pronaf, Gilson Bittencourt, a atividade continuará sendo financiada, mas não terá mais subsídio, ou seja, não haverá rebate dos juros. O subsídio dado ao cultivo do fumo está estimado em 10 milhões de reais por ano. Outra decisão tomada pelo Conselho Monetário Nacional é o fim do vínculo do pescador artesanal com as agroindústrias para receber financiamento. Ainda ficou determinado que o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai credenciar as entidades que poderão emitir a declaração de aptidão. A última novidade é que, para conseguir o crédito, os agricultores do Grupo B não precisarão mais apresentar um projeto técnico. De Brasília, Cristina Guimarães. O Banco Central explicou hoje por que o Comitê de Política Monetária, o Copom, elevou ainda mais a taxa de juros básica da economia. A taxa está em 16,25% ao ano. O repórter Daniel Lima tem as informações. A ata da última reunião mostra que a principal preocupação do Copom é com a variação das tarifas públicas que foram revistas para cima. O reajuste médio para as tarifas de energia elétrica no restante do ano, por exemplo, foi reestimado de 12,8% para 15,8%. Concluiu-se que as tarifas atreladas aos índices gerais de preços podem ser contaminadas pela alta do dólar sobre os preços no atacado. Também a inflação observada nos 3 primeiros meses do ano superou a expectativa tanto do Copom quanto do mercado, principalmente pela evolução desfavorável dos preços dos alimentos. Isso, no entanto, segundo o Copom, pode mudar se o clima melhorar e a excelente safra for confirmada. No cenário externo, continuam as preocupações com a situação da Argentina, a desaceleração da economia americana e a instabilidade do preço do petróleo. De qualquer forma, o Banco Central lembra que o principal instrumento para conter a inflação continua sendo a taxa de juros. A meta de inflação para o governo este ano, medida pelo IPCA, é de 4%, com a variação de 2 pontos para cima ou para baixo. De Brasília, Daniel Lima. Agora em Brasília, 7h10. A Embrapa completou hoje 28 anos de atividades, mostrando muitas inovações agropecuárias. As novidades você vai saber no próximo bloco. Nós voltamos em seguida.
Estados recebem do MEC 60 milhões de reais para investir no ensino médio e tecnológico. Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte e Goiás vão receber ao todo 23 milhões de reais para o projeto Escola Jovem. Já o Programa de Expansão da Educação Profissional está liberando mais de 36 milhões de reais para 15 projetos de diferentes estados do país. Tanto o dinheiro do Escola Jovem quanto do PROEP devem ser usados para melhorar as escolas, comprar equipamentos e capacitar os professores. O Brasil acordou para a educação, para fazermos forte e grande esta nação. Toda a comunidade, governo, pai e mãe, agora é para valer. Prêmio Qualidade na Educação Infantil. As inscrições vão estar abertas a partir de quarta-feira que vem, dia 2 de maio. O concurso, que está sendo realizado pela segunda vez, vai premiar os melhores projetos educacionais desenvolvidos com crianças de 0 a 6 anos de idade. Podem concorrer professores de educação infantil das escolas e creches públicas. Vão ser premiados os melhores trabalhos de cada estado do país. Os vencedores ganharão R$3 mil, diploma e material didático para trabalhar com os alunos. Ministério da Educação, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. A hora do campo. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, instalou hoje em Brasília a Câmara de Políticas Sociais para o Meio Rural. A reportagem é de Selene Guenove. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, presidido pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, instalou nesta quinta-feira em Brasília a Câmara de Políticas Sociais para o Meio Rural. Ela vai funcionar como um órgão auxiliar de estudos e desenvolvimento de políticas públicas a fim de melhorar a vida de quem mora no campo. As áreas de atuação da Câmara são a educação, a saúde, exploração do trabalho infantil, questões étnicas e lazer. Participam do órgão representantes dos Ministérios da Saúde, Trabalho, Previdência e Meio Ambiente, além de representantes da Unesco, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e da Fundação Palmares. Nessa primeira reunião, foi apresentado um estudo sobre a situação da saúde das famílias rurais. A pesquisa, realizada pelo Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, NEAD, mostrou que o modelo do sistema de saúde é inadequado para a população rural e, por isso, deve ser modificado. As propostas para melhorar este serviço serão encaminhadas para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. De Brasília, Selene Guenove. Os assentamentos de reforma agrária vão ter prioridade nas ações do Projeto Alvorada, que tem como objetivo combater a pobreza e a exclusão social no país. A parceria está sendo acertada entre a Secretaria de Reforma Agrária e a Secretaria de Assistência Social. Para saber mais sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o secretário de Reforma Agrária, Orlando Muniz. Doutor Orlando, boa noite. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Doutor Muniz, o que vem a ser essa parceria? Nós estamos em tratativas bastante adiantadas com a doutora Wanda Engel, que é a coordenadora deste programa, no sentido de que os 15 programas que estão vinculados ao Projeto Alvorada possam receber as nossas demandas, receber as nossas informações de famílias, de municípios, do que já fizemos nos assentamentos, a fim de que possa ser dado um tratamento, eu não diria diferenciado, mas um tratamento qualificado para que estes projetos de assentamento, dentro de um tempo muito mais rápido, eles possam atingir maturidade e possam atingir sustentabilidade. E, doutor Muniz, quais os programas que a população terá acesso com esse trabalho conjunto? Veja bem, nós temos inclusive programas que são vinculados ao Ministério aqui, que é o PRONAF, é um dos programas, a questão da saneabilidade dos projetos de assentamento, a questão do abastecimento de água, a questão das fossas assépticas, programas de educação, o programa Alfabetização Solidária. São vários programas que, em se juntando todos, eles dão um novo conceito de unicidade das políticas públicas. Não existe mais solidão em matéria de política pública. Nós temos que nos agregar todos. A junção dos vários orçamentos deve ser o conjunto do orçamento do nosso programa de reforma agrária. E qual a vantagem dessa junção de orçamento, doutor? Nós aplicamos os recursos com muito mais racionalidade, eles chegam muito mais rápido à clientela. Nós teremos um trabalho de acompanhamento de controle social muito mais próximo, porque as pessoas vão ver o início, o meio e o fim dos projetos. Isso é que nós queremos. Nós não queremos iniciar nada sem concluí-los. Nós queremos ter uma política consistente, onde nós
façamos uma junção dessas várias políticas, dos vários recursos públicos, para que as pessoas possam ver um assentado iniciar no assentamento, mas se concluir 2, 3 anos depois com todos os investimentos, migrando progressivamente para a agricultura familiar. E quando é que essa parceria estará implementada, hein, doutor? Veja bem, o programa Alvorada, o projeto Alvorada já é uma realidade, ele já está acontecendo. Nós estaremos sentando junto com a doutora Wanda Engel e com os gerentes dos 15 programas que fazem parte do projeto Alvorada, a fim de possamos dar início imediato, porque são políticas que já estão acontecendo. Nós não estamos criando absolutamente nada, nós estamos só oportunizando, através deste projeto Alvorada, o ingresso de recursos de forma concentrada para os nossos assentamentos. Nós conversamos com o secretário de Reforma Agrária, Dr. Orlando Muniz. Doutor Orlando, obrigado pela entrevista e uma boa noite para o senhor. Eu é que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez da Voz do Brasil. Você vai saber agora se a prefeitura do seu município recebeu a verba destinada a melhorar a infraestrutura nos assentamentos do INCRA. As verbas devem ser utilizadas na construção de habitações rurais, abertura e manutenção de estradas, eletrificação rural, sistema de abastecimento de água e outros créditos de apoio. A verba de R$ 1.237.351 vai para os seguintes municípios: em Alagoas, Maragogi; no Ceará, Cedro; no Mato Grosso do Sul, Iguatemi; no Pará, Bom Jesus do Tocantins e Ulianópolis; em Pernambuco, São Lourenço da Mata; no Piauí, São João do Piauí; em São Paulo, Iperó; e no Tocantins, Nova Olinda. O governo quer ampliar as exportações de frutas e carnes brasileiras. O repórter Adriano Gaieski tem os detalhes dessa informação. O ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, disse hoje que o Brasil precisa aprender melhor a consumir seus produtos agropecuários para que o país possa aumentar as exportações, principalmente de frutas e carnes. O ministro pediu a ajuda dos representantes do comércio varejista de alimentos durante o encontro de supermercadistas em Brasília. Nós temos o objetivo de fazer o marketing internacional das nossas frutas e das nossas carnes. Agora, para que o nosso produto seja mais reconhecido internacionalmente, nós precisamos que ele seja reconhecido aqui também. O ministro considera que os supermercados são a melhor forma de divulgar os produtos agropecuários porque trabalham diretamente com o público consumidor. De Brasília, Adriano Gaieski. 52.856 famílias vão receber amanhã cestas de alimentos da Conab. As famílias moram nos seguintes municípios: no Amazonas, Pauini; na Bahia, Cabaceiras do Paraguaçu, Quijingue e Teofilândia; no Ceará, Jardim; no Espírito Santo, Alto, Rio Novo e Pancas; no Mato Grosso do Sul, Bonito e Vicentina; em Minas Gerais, Fronteira dos Vales e Itamarandiba; no Pará, Augusto Correia e Baião; no Rio Grande do Norte, Barcelona, Jandaíra e Parazinho; em Rondônia, Alto Paraíso, Castanheira, Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste e Vale do Paraíso. Mais 7 cidades do Piauí e 8 do Paraná, 14 de Santa Catarina e 6 de Sergipe também vão receber as cestas de alimentos. E você pode ajudar o governo fiscalizando a distribuição destas cestas. Qualquer irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal. Você já pensou colher um girassol com até 9 cores? Comprar uma manga que pode durar até 4 meses sem estragar? Pois, segundo a Embrapa, tudo isso já é possível. A empresa de pesquisas agropecuárias completou hoje 28 anos, mostrando muitas novidades. Acompanhe a reportagem de Gustavo Mariani. A empresa brasileira de pesquisa agropecuárias, Embrapa, faz hoje 28 anos e marca a data lançando novas publicações e tecnologias, além de um desfile de roupas feitas com algodão colorido procedente de pesquisas desenvolvidas pelos seus técnicos. O presidente da Embrapa, Alberto Portugal, por sinal, destacou a revolução que o algodão vem fazendo na agroindústria nacional. O Brasil, citou ele, está exportando o produto em boas condições de competitividade com o mercado externo. As novas tecnologias envolvidas pela Embrapa, apresentadas hoje aqui em Brasília pelo presidente da empresa, Alberto Portugal, além do algodão colorido em marrom, foram o girassol em 9 cores, conservação da manga por até 4 meses, cultivo de bananas resistentes a fungos que reduzem a produtividade e o tamanho da fruta, forrageira com grande potencial para diversificação de pastagens e de capim de alta qualidade, uma nova variedade de milho, o assum preto, desenvolvida especialmente para o semiárido do Nordeste, mamão transgênico e o sistema de controle da poluição e valorização de dejetos suínos.
Segundo o presidente da Embrapa, o lucro social gerado por instituições que compõem o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuárias beirou os 8 bilhões de reais no ano passado. De Brasília, Gustavo Mariani. O ministro de Minas e Energia vai amanhã a Pernambuco assinar convênios do programa Luz no Campo para a eletrificação de 60 mil propriedades rurais. A reportagem é de Márcia Vongon. O ministro de Minas e Energia, José Jorge, e o governador Jarbas Vasconcelos assinam nesta sexta-feira contrato de ordem de serviço com o presidente da Companhia Energética de Pernambuco, Fernando Aronte, para início da eletrificação em 60 mil propriedades rurais do estado. A solenidade vai acontecer na Praça da Capela de São Sebastião, no município de Bom Jardim, a 80 quilômetros do Recife. A iniciativa integra o programa Luz no Campo, que beneficiou nos últimos 2 anos 48 mil propriedades rurais do estado, onde vivem 190 mil pessoas. A meta é investir 80 milhões de reais nos próximos 2 anos para estender o benefício a mais 240 mil pernambucanos. De Recife, Márcia Vongon. Meio Ambiente. O IBAMA quer ampliar a fiscalização do meio ambiente, estendendo o programa Olhos da Floresta, que atua na região amazônica e a todo o país. Repórter Mariana Amaral. Começa amanhã, no município de Tefé, no Amazonas, o primeiro grande seminário de avaliação do programa de agentes ambientais voluntários. Conhecido como Olhos da Floresta, este programa exerce um trabalho de vigilância e monitoramento do patrimônio ambiental do estado do Amazonas. No seminário será avaliado o trabalho dos 152 agentes que fiscalizam gratuitamente a região do Médio Solimões, de Jutaí a Coari, local onde os agentes residem. O chefe do Departamento de Fiscalização do IBAMA, José Lelande Barroso, explica qual a intenção da instituição com esse seminário. A intenção disso era exatamente envolver a comunidade para ser a primeira atalaia, o primeiro vigilante do patrimônio ambiental imediatamente em volta dele. O programa de agentes ambientais voluntários funciona desde 1995 e conta com mais de 800 agentes fiscalizando a região amazônica. O objetivo do IBAMA é estender este modelo de fiscalização para todo o país. De Brasília, Mariana Amaral. Agora em Brasília, 7 horas 23 minutos. Já já nós voltamos com a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o Brasil. Comunidade Ativa. Desenvolvimento para todos. Hoje você vai saber que as costureiras de Campo Redondo, no Rio Grande do Norte, mudaram sua realidade depois da chegada do programa Comunidade Ativa. 80 mulheres, mães de família, receberam treinamento do Senai e do Sebrae e hoje confeccionam roupas de todo tipo. Elas estão inclusive exportando parte de sua produção para a Itália. Tereza Núbia, uma das costureiras, disse estar orgulhosa. Eu saber que várias pessoas em outro país estão usando a roupa que está sendo confeccionada por mim e pelas minhas colegas, me deixa muito orgulhosa. Precisamos de parceiros, conheçam o nosso trabalho e que nos procurem, porque nós estamos precisando, estamos pessoas capacitadas para trabalhar para qualquer país. No próximo programa você vai conhecer outra história emocionante do Comunidade Ativa. Comunidade Ativa, um programa da Secretaria Executiva do Comunidade Solidária, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. E agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. No sul, dia chuvoso no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, tempo nublado. A temperatura mínima é de 9 graus e a máxima 27 graus. No sudeste, céu parcialmente nublado no Espírito Santo e Minas Gerais. Nas outras áreas, tempo variando entre claro e nublado, mínima de 10, máxima de 32 graus. Céu nublado com pancadas de chuva em toda a região centro-oeste. As temperaturas variando entre 16 e 35 graus. No norte, chuvas isoladas no Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. O sol aparece no Tocantins. Nos outros estados, tempo nublado. A temperatura mínima de 18 e a máxima de 36 graus. E no Nordeste, céu nublado com chuvas isoladas em todo o litoral. Nas outras áreas, o tempo passa de parcialmente nublado a nublado. A mínima será de 17 e a máxima chega aos 35 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília, são 7 horas 25 minutos. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite a todos e até amanhã. Boa noite para você e não esqueça, amanhã às 7 em ponto nós voltamos. Até lá.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O plenário do Supremo Tribunal Federal concedeu liminar ao governador do Rio, Antony Garotinho, suspendendo o artigo 118 da Constituição do Estado, que previa a necessidade de lei complementar para a edição da Lei Orgânica da Polícia Civil. Em ação direta de inconstitucionalidade, o governador sustentou que a organização da Polícia Civil é matéria de competência do Executivo Estadual e que a Constituição Federal estabelece que a matéria pode ser tratada por lei ordinária. O Supremo também suspendeu a resolução do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que alterou o horário de expediente da Secretaria do Tribunal e da Justiça de Primeiro Grau, fixando em 6 horas diárias a jornada de trabalho dos servidores. A liminar, concedida em ação direta de inconstitucionalidade, movida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, vale até o julgamento de mérito. Em seu voto, a ministra Ellen Grace disse que não faz sentido que se reduza o horário do expediente forense, em uma época em que se bate tanto às portas da Justiça. O presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, e o presidente do Conselho de Administração do clube, José Peixoto Guimarães, entraram hoje com habeas corpus preventivo no STF contra a CPI do futebol instalada no Senado. Eles pediram que lhes seja assegurado o direito de prestar depoimento na CPI do futebol sem serem presos, caso se recusem a responder a algumas perguntas. Os advogados dos dirigentes do Flamengo sustentam que a CPI passou a investigar indiscriminadamente as contas da diretoria do clube. Eles também alegam que seus clientes não podem ser obrigados a violar os segredos de uma entidade privada. Na ação, distribuída ao ministro Sidney Sanches, a defesa pediu a expedição de salvo-conduto em favor dos dois dirigentes. A Mendes Júnior Trade em Engenharia continua fora do processo de licitação para a implantação do Porto de Ponta da Laje, localizado na Baía de Aratu, no município baiano de Candeias. A obra vai escoar a produção da montadora de carros da Ford, instalada na Bahia. O ministro Milton Luiz Pereira, da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, não acolheu o pedido da construtora, que pretendia suspender decisão da Justiça Estadual. Após examinar o mandado de segurança da Mendes Júnior, o ministro Milton Luiz Pereira determinou sua extinção e arquivamento por considerá-lo incabível. A Constituição afirma que compete ao STJ julgar e processar o mandado de segurança e o habeas data somente contra atos de ministros de Estado ou do próprio tribunal. O avalista pode entrar com ação na Justiça para tentar anular venda de imóvel. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. É para quitar a dívida do outro, o avalista assume o lugar do credor original. Como se o débito tivesse
Atenção, senhores ouvintes. Estamos aguardando o som diretamente do edifício do Congresso Nacional. Jornal do Senado. Antônio Carlos Magalhães nega a ordem para violar painel e diz que mentiu sobre a lista para preservar a imagem do Senado. A maioria dos senadores, se estivessem no meu lugar, não iam colocar aquela votação em risco. Mas Ney Suassuna acha que depoimento não foi convincente. Eu acho que a responsabilidade... Eu não pedi ou dei ordem para violar o painel do Senado. E se não contei antes que tinha lido a lista de votação secreta, foi para preservar o Senado. Foi o que afirmou hoje o senador Antônio Carlos Magalhães em depoimento no Conselho de Ética que investiga a violação do painel do Senado na sessão que cassou o mandato de Luiz Estevão. A reportagem é de Larissa Bortoni. Diante de um conselho de ética repleto de senadores, deputados, assessores e jornalistas, e inquirido diversas vezes, Antônio Carlos Magalhães garantiu que nunca pediu ou ordenou ao senador José Roberto Arruda, ou a qualquer outra pessoa, que violasse o painel eletrônico do Senado para saber como votar os parlamentares na sessão que cassou o ex-senador Luiz Estevão. Segundo a CM, se Arruda usou o seu nome para pedir a lista ou fez a sua revelia, porque não recebeu essa incumbência. Não consenti, nem sabia. Antônio Carlos contou que ficou surpreso quando o senador José Roberto Arruda foi ao seu gabinete com a lista de votação em mãos. No dia seguinte da votação, recebi a visita do senador José Roberto Arruda. Trazia um envelope sem timbre, oficial ou identificação de procedência. Antônio Carlos Magalhães afirmou que fez alguns comentários com Arruda sobre o resultado da votação e, em seguida, destruiu o documento. Destruí depois que ele saiu a lista. Senhoras e senhores senadores, não a tenho. Tive sim a oportunidade de mantê-la em minhas mãos e não quis. O senador Antônio Carlos Magalhães também informou que logo após ter recebido a lista, telefonou para a ex-diretora do Prodazem, Regina Célia Borges, para tranquilizá-la, ao explicar por que omitiu e mentiu várias vezes ao afirmar que nunca tinha visto a tal lista. Ele explicou que estava tentando proteger a imagem do Senado. A maioria dos senadores, se estivessem no meu lugar, não iam colocar aquela votação em risco, dizendo que havia tido uma lista daquela maneira. Essas providências não foram tomadas em benefício do Senado, para não deixar o nome do Senado em má situação. O ex-presidente do Senado também disse que a gravação em que teria dito como votou a senadora Heloísa Helena na cassação de Luiz Estevão foi forjada pelo procurador Luiz Francisco de Souza. Digo sinceramente que, evidentemente, não acredito que Vossa Excelência tenha votado a favor do senhor Luiz Estevão. Não acredito. Os membros do Conselho de Ética quiseram saber por que Antônio Carlos Magalhães não puniu a ex-diretora do Prodazem ao saber que ela tinha violado o painel. Ele respondeu que Regina sempre foi uma profissional séria e que estava absolutamente abalada. Um dos momentos mais tensos do depoimento foi quando o senador Antero Paes de Barros perguntou se a CM não tinha prevaricado quando não tomou providências sobre o vazamento da lista com os votos. Vossa Excelência não prevaricou? Não prevariquei, nunca prevariquei na minha vida e não vou permitir que Vossa Excelência ache que eu sou um prevaricador. Eu sou um homem sério, tenho uma dignidade a zelar e na presidência do Senado atuei com a maior seriedade, com o maior respeito. O senador Antônio Carlos Magalhães afirmou ainda que o senador José Roberto Arruda foi abandonado por muita gente e por gente que não deveria abandoná-lo. O senador Arruda deverá depor no Conselho de Ética na manhã dessa sexta-feira. Alguns senadores, porém, defendem que, além dos depoimentos, será preciso uma acareação entre os dois parlamentares.
Os senadores Ney Suassuna e Paulo Artung acham que o depoimento de Antônio Carlos Magalhães não foi convincente. Repórter Rômulo Mazzocante. Ney Suassuna acha que Antônio Carlos Magalhães não conseguiu explicar os fatos e apontou inconsistências no depoimento do senador. Uma delas foi a omissão de Antônio Carlos em relação à punição de Regina Célia Borges. Eu acho que a responsabilidade dele é muito grande. E muito grande porque ele, como guardião da casa, não podia de maneira nenhuma ter deixado de tomar atitudes. Porque aquele, se é para guardar sigilo, não admitiu sem dizer qual era o motivo. Ela mesma trataria de ficar caladinha e não dizer por que estava sendo demitida. E ele não fez, nem nesse momento, nem nos momentos seguintes. Essa é uma das incoerências. O senador Paulo Artung também considerou que o depoimento não foi convincente e deixou muitas perguntas sem respostas. Artung rebateu o argumento de Antônio Carlos Magalhães de que não teria tomado providências quando recebeu a lista, invocando razões de Estado para preservar o Senado. Não existe razões de Estado para que nenhum homem público possa fugir das suas responsabilidades. Você recebe uma lista ilegal e não toma nenhuma providência, mas o que fica muito claro é que é toda uma história com muita mentira e muitas meia-verdades. Artung acha que tanto Antônio Carlos Magalhães quanto José Roberto Arruda quebraram o decoro parlamentar. Resta agora definir a pena dos senadores. Em instantes, Sebastião Rocha defende reajuste para servidores públicos. Você pode sintonizar a rádio e a TV Senado ao vivo, também na internet. Anote o endereço www.senado.gov.br. Rádio e TV Senado na internet www.senado.gov.br. E o senador Sebastião Rocha pediu que o presidente Fernando Henrique Cardoso mande ao Congresso um projeto reajustando o salário dos servidores públicos, como determinou o Supremo Tribunal Federal. Ontem o Supremo acatou a ação do PT e do PDT e concluiu que o presidente não tem cumprido o artigo da Constituição que prevê reajuste anual para o funcionalismo. Faço votos e um apelo ao presidente Fernando Henrique Cardoso que, ao limiar do seu segundo governo, ao final do seu segundo governo, possa reconhecer esse direito justo dos servidores públicos federais a 7 anos sem nenhum reajuste e que possa, portanto, proceder de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Senado aprovou hoje o projeto que muda as leis de cadastro, tributação e registro de imóveis para evitar a grilagem de terras. Pelo projeto, as escrituras dos imóveis deverão conter o nome e a localização da propriedade, bem como o nome e a nacionalidade do dono das terras. O Senado também aprovou e vai mandar para a sanção o projeto que reestrutura o setor de transportes no Brasil. O projeto cria agências para cuidar dos transportes terrestres e aquaviários e acaba com o DNR e outros órgãos hoje ligados ao transportes. O senador Ricardo Santos pediu a aprovação da proposta que muda os critérios de distribuição do dinheiro do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ricardo Santos é o autor da proposta que, segundo ele, vai beneficiar os municípios mais pobres. Para que a gente possa mudar esse quadro que hoje afeta a esmagadora maioria dos municípios brasileiros. O senador Mozarildo Cavalcante alertou ao Ministério de Educação que os livros didáticos de geografia precisam ser atualizados. Segundo o senador, estudo recente apurou que o extremo norte do país é o Monte Caburaí, em Roraima, e não Oiapoque, no Amapá, como se ensinou por muitas décadas. As nossas crianças estão aprendendo errado. Que estejamos ensinando errado ainda as nossas crianças, eu não consigo compreender, uma vez que o Ministério da Educação tem conhecimento disso. O senador Geraldo Cândido defendeu a aprovação de um projeto dele que reduz a jornada de trabalho de 40 para 35 horas semanais, com média de 7 horas diárias. Segundo o senador, essa medida reduziria o desemprego no Brasil, que é um dos principais problemas enfrentados pelos trabalhadores. Geraldo Cândido disse que o projeto é uma homenagem aos trabalhadores que, na opinião dele, não têm nada a comemorar em 1º de maio. Comemorar, então, o quê? A venda ou doação do patrimônio nacional construído pela força de trabalho do homem brasileiro, comemorar a nossa entrada nesse processo de globalização que torna os países ricos cada vez mais ricos e nós cada vez mais pobres. Termina aqui o Jornal do Senado.
Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Comissão quer depoimento de Fernandinho Beiramar. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Nelson Pellegrino, quer ouvir o traficante Fernandinho Beiramar sobre o comércio ilegal de drogas, ressaltando que 40% dos homicídios do país resultam da ação do crime organizado. Se o traficante não quiser comparecer à Comissão de Direitos Humanos, Pellegrino solicitou à CPI mista do roubo de cargas que convoque Fernandinho Beiramar. O Fernando Beiramar é um criminoso que, na nossa opinião, tem informações importantes acerca da forma como o narcotráfico opera no país, principalmente a conexão colombiana. E o convite a ele para vir à Comissão de Direitos Humanos, nós estamos querendo fazer inclusive uma audiência conjunta da Comissão de Direitos Humanos com a Comissão Especial que está investigando as origens da violência no país, é para que ele possa revelar ao país, né, como o narcotráfico atua, qual é o modo operandi, quais são as pessoas que operam o narcotráfico no nosso país, que são subsídios importantes, na nossa opinião, para combater o crime organizado e o narcotráfico. É importante registrar, inclusive, que nós demos a ele duas alternativas. Ou ele virá por convite da Comissão de Direitos Humanos, um espaço que ele pode livremente prestar essas informações, ou então, se ele não vier, ele deverá ser convocado por uma CPI da Casa. Nesse sentido, inclusive, eu já encaminhei ao presidente da Comissão Mista do Congresso Nacional, que investiga o roubo de carga no nosso país, e eu fui membro da CPI do narcotráfico, e ficou comprovado durante o trabalho da CPI do narcotráfico a relação do roubo de carga com o narcotráfico no país. Se rouba as cargas, a carga é levada para fora do país é trocada por drogas e por armamentos. E esses armamentos, essas drogas realimentam o tráfico de drogas e o narcotráfico no país. Vanderlei Martins, do PFL Fluminense, defendeu a criação da Comissão Permanente de Segurança Pública e Narcotráfico para ouvir Fernandinho Beiramar e elucidar denúncias do traficante do envolvimento de empresários e políticos com o crime organizado. Vanderlei Martins lembrou que a CPI do narcotráfico tinha apurado o envolvimento de Beiramar com o tráfico de drogas, considerando importante a Câmara participar das investigações. Jorge Pinheiro, do PMDB do Distrito Federal, alertou para o caos em que se encontra o sistema penitenciário brasileiro, onde os condenados são maltratados, não recebem qualquer orientação. De acordo com Jorge Pinheiro, 70% dos detentos que cumprem suas penas retornam à vida criminosa por não encontrarem emprego ao saírem das penitenciárias. José Genuíno manifestou sua solidariedade aos integrantes do Diretório Central de Estudantes da Universidade de São Paulo, que foram presos e agredidos pela Polícia Militar durante uma manifestação. Genuíno pediu providências ao governo de São Paulo para punir o abuso da polícia. Babá, do PT paraense, pediu à Comissão de Justiça da Câmara para que acompanhe o processo que está sendo movido contra ele pelo juiz Ronaldo Vale, responsável pelo julgamento de Eldorado dos Carajás. Babá lembrou que o juiz foi o responsável pela absolvição dos envolvidos na chacina de 19 trabalhadores sem terra. Marcos Afonso, do PT, registrou a realização esta semana no Acre do primeiro encontro das mulheres indígenas da Amazônia Legal. O encontro, ressaltou Marcos Afonso, discutiu a autonomia e representação política das mulheres e teve a participação de integrantes de 35 comunidades indígenas. Projeto refinancia débito agrícola. Augusto Nardes, do PPB Gaúcho, defendeu o projeto de sua autoria criando o Refin Rural, um programa de refinanciamento das dívidas rurais que vai beneficiar cerca de 110 mil empresas. Nardes afirmou que após vários planos econômicos, as empresas rurais contraíram dívidas muito altas que estão inviabilizando seu funcionamento e colocando em risco a produção agrícola nacional. Ceucita Pinheiro, do PFL, indicou o transporte ferroviário e hidroviário como alternativa viável para resolver os problemas das rodovias do Mato Grosso que estão intransitáveis. Ceucita disse que a Ferronorte vai transportar este ano 3.500.000 toneladas de grãos,
considerando indispensável a implementação da hidrovia Araguaia-Tocantins para impulsionar a economia mato-grossense. Mário Assad Júnior, do PFL Mineiro, registrou as dificuldades por que passa a cafeicultura, lembrando que o café ainda responde por 7% das exportações nacionais. Mário Assad enfatizou ainda que os embaixadores precisam atuar como efetivos agentes dos negócios brasileiros. Orlando Desconce, do PT, reclamou da decisão do Ministério da Agricultura de não reiniciar a vacinação do rebanho bovino gaúcho contra a febre aftosa. Desconce indica a vacinação do gado porque o Rio Grande do Sul está sob o risco iminente de ser atingido pela doença vinda da Argentina. Henrique Fontana, do PT Gaúcho, por sua vez, solicitou ao ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, que promova um encontro entre os governadores dos estados do Sul com técnicos para decidir sobre a necessidade ou não de vacinação do rebanho da região. Segundo Fontana, a presença da febre aftosa em países vizinhos mostra que é insustentável a proposta de manter o sul do país como área livre da doença sem a vacinação do gado. Luiz Carlos Rauli, do PSDB, registrou a realização da Expoara em Arapongas, no Paraná, que reúne 300 produtores e empresários ligados à indústria moveleira, enfatizando a importância econômica do evento para a cidade e para o Paraná. Ayrton Cascavel, do PPS de Roraima, registrou a liberação de recursos do governo federal para o asfaltamento de 14 quilômetros da rodovia do Apiaú, no município de Mucajaí. Segundo Cascavel, a rodovia vai beneficiar cerca de 3 mil proprietários rurais que terão como escoar sua produção de forma mais eficiente. Confúcio Moura, do PMDB, pediu ao governo federal para que trate Rondônia de maneira diferenciada em relação à lei que estabelece um limite máximo para o desmatamento em terras na Amazônia. Segundo Confúcio Moura, nenhuma porcentagem de preservação ambiental nas propriedades rurais havia sido definida durante o processo de colonização do Estado. Robério Araújo, do PL, chamou a atenção para a crise porque passa o setor de hortigranjeiros de Roraima, resultante da estiagem na região e da falta de uma política de transportes. Robério Araújo pediu ainda ao governo federal para que, através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, abra uma linha de crédito para os pequenos agricultores. Orlando Desconce, do PT, destacou que a cooperativa Cotrimaio da cidade gaúcha de 13 de maio tem conseguido ampliar a sua participação no mercado internacional com a venda de soja orgânica. Antônio Cambraia, do PSDB cearense, ressaltou o empenho da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais em priorizar a expansão do conhecimento geológico do país. Como resultado, disse Cambraia, no ano passado, houve um aumento de 130% em pesquisas, tornando o país mais atraente para o investimento produtivo no setor mineral. Setor elétrico em debate. Luciano Zica, do PT paulista, considera a crise no abastecimento de energia como resultado da falta de investimentos do governo e a venda de empresas lucrativas a preços irrisórios. Luciano Zica considera ainda um erro a construção de termoelétricas em regiões metropolitanas, alertando que para cada megawatt gerado, as usinas consomem 1 metro cúbico de água, além de gerarem resíduos poluidores. Rubens Bueno, do PPS, registrou a apresentação pelo seu partido na Assembleia Legislativa do Paraná de projeto que visa impedir a venda da Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Rubens Bueno destacou também o empenho do PPS para obter 63 mil assinaturas, visando apresentar projeto de iniciativa popular contra a privatização da Copel. João Mendes, do PMDB Fluminense, analisou a proposta de privatização de Furnas. Hidrelétrica é responsável por 43% da energia produzida no país. João Mendes sugere que a Câmara promova debate sobre a privatização para que a decisão seja tomada em consonância com as verdadeiras necessidades do setor energético, prevalecendo os autênticos interesses nacionais. Ricardo Berzoini, do PT paulista, condenou a política de recursos humanos do Banco Santander, controlador do Banespa, que vai resultar na redução de mais de 5 mil empregos. Berzoini afirmou que o plano de demissão voluntária é uma hipocrisia, já que a pressão que o antecedeu é evidente em cada local de trabalho. Ayrton Dipp, do PDT Gaúcho,
divulgou estudos demonstrando que no Brasil as famílias gastam, em média, 31% do orçamento com habitação e 25% com alimentação. Para Ayrton Dipp, o novo salário mínimo de R$ 180 não traz mudanças para os brasileiros que continuarão enfrentando dificuldades para garantir uma vida digna a seus familiares. Aguinaldo Muniz, do PPS de Rondônia, defendeu a volta do pagamento da gratificação de operações especiais aos policiais rodoviários federais. Os policiais rodoviários, disse Muniz, se dedicam integralmente a um serviço que é essencial ao país. Lincoln Portela, do PSL Mineiro, manifestou preocupação com os impactos da criação da área de livre comércio das Américas no mercado brasileiro. Na opinião de Portela, a sociedade e os diversos setores da economia nacional devem se organizar e levar suas reivindicações para o governo negociar com os membros da ALCA. Deputados analisam programas educacionais do governo. Dr. Rosinha, do PT do Paraná, acredita que o Ministério pretende extinguir o TET, porque o programa forma a consciência crítica na medida em que aproxima o universitário da comunidade. O programa existente desde 79 tem recebido avaliações positivas do próprio Ministério, fato que, segundo o Dr. Rosinha, mostra o absurdo da proposta de extinção. Armando Abílio, do PSDB, elogiou a visita do ministro Paulo Renato à Paraíba na semana passada para o lançamento do programa Bolsa Escola e do Dia Nacional da Família na Escola. Sem dúvida alguma, disse Armando Abílio, estes são dois importantes programas sociais para o desenvolvimento através do estímulo ao ensino. Mas Ivan Valente, do PT paulista, considerou peça de propaganda o anúncio pelo ministro Paulo Renato da criação do Dia Nacional da Família na Escola, transformando a data em momento de lazer para os pais com a realização de gincanas e oficinas. Valente lamenta ainda que o ministro não tenha anunciado sequer um projeto de democratização da direção das escolas. Hélio Bassi, do PDT Gaúcho, lamentou que 150 mil universitários em todo o Brasil necessitem de financiamento do FIES, mas somente 30 mil foram contemplados pelo programa do governo. Bassi citou como exemplo as universidades gaúchas Unisc e a Univates, que abriram somente 246 vagas para todo o Vale do Taquari e Rio Pardo. Pedro Fernandes, do PFL do Maranhão, relatou visita do ministro da Educação, Paulo Renato, ao município de Miranda do Norte para o lançamento do programa Família na Escola, investindo na educação dos moradores da região. Júlio Semeghini, do PSDB paulista, parabenizou o presidente Fernando Henrique pelos investimentos realizados no setor de telecomunicações e cumprimentou os ministros Alcides Tápias, Ronaldo Sardenberg e o presidente da Anatel pelo apoio ao setor. Semeghini defendeu a revisão de alíquotas de importação aos bens de informática como forma de combater a informalidade no setor e salientou que a medida deve atingir toda a cadeia produtiva. Júlio Semeghini pediu ainda atenção para o exame de matérias em tramitação na Casa que tratam do comércio eletrônico e de crimes de informática. Doutor Heleno, do PSDB do Rio de Janeiro, elogiou os esforços do ministro da Saúde, José Serra, para a implantação definitiva dos medicamentos genéricos, lembrando que há muito interesse comercial contra a entrada no mercado desses produtos. Doutor Heleno elogiou a firmeza do ministro José Serra, que, apoiado pelo presidente Fernando Henrique, fará com que os genéricos ocupem o seu espaço no cenário da saúde brasileira. O líder do governo, deputado Arthur Virgílio, solicitou o empenho dos parlamentares para a votação do projeto de regulamentação do Fundo de Combate à Pobreza em tramitação no Congresso. Eu peço hoje, de maneira muito enfática, aos meus colegas parlamentares que deem prioridade completa. Tem muito assunto que não tem importância, e este é um assunto que tem importância porque não é fofoca política. Este interessa de perto aqueles que mais precisam da atenção dos parlamentares, que são os mais carentes na República Brasileira. Então vamos dar prioridade número 1, a regulamentação do Fundo da Pobreza. Esta é uma posição que deve ser, na verdade, comprada e deve ser apoiada por toda a sociedade através de quem a representa, que é o Congresso Nacional. Parlamentar quer reduzir idade de deputado estadual. José Rocha, do PFL baiano, anunciou a apresentação de proposta de emenda constitucional de sua autoria que pretende reduzir de 21 para 18 anos a idade mínima para o registro de candidato à vaga de deputado estadual. A proposta, afirmou José Rocha, vai estimular a participação de mais jovens na política, igualando a idade mínima de deputado estadual à de vereador. João Pisolati, do PPB catarinense, defendeu o projeto que acaba com o sigilo
nulo na votação dos parlamentares e torna aberta todas as apreciações em plenário. Isolati justifica que a proposta vai dar mais clareza às ações dos congressistas e erradicar a possibilidade de fraudes. Gerson Pérez, do PPB do Pará, solicitou à presidência do Senado Federal a divulgação da lista de votação do processo de cassação do ex-senador Luiz Estevão. Segundo Gerson Pérez, a medida permitiria que a senadora Heloísa Helena provasse que realmente não votou contra a cassação do ex-senador pelo Distrito Federal. Euler Moraes, do PMDB goiano, comunicou sua decisão de assinar o requerimento para a instalação de uma CPI para investigar denúncias de corrupção no governo. Euler Moraes acredita estar desta forma atendendo o clamor da sociedade que exige explicações sobre as acusações. Luiz Alberto, do PT baiano, contestou a opinião de alguns articulistas que consideram a posição do senador Antônio Carlos Magalhães como mais confortável no caso da violação do painel eletrônico do Senado. Luiz Alberto lembra que o senador, ao contrário dos demais envolvidos, já recebeu punição do Conselho de Ética do Senado em maio do ano passado. Maria Elvira sugeriu aos deputados que enviem suas opiniões sobre o tema para a Comissão de Ética do Senado. Maria Elvira disse ainda que recebeu apoio dos eleitores por pedir a punição exemplar dos senadores acusados de irregularidades e o afastamento de Jader Barbalho da presidência de seu partido. Ivan Valente, do PT paulista, pediu esclarecimentos ao deputado de Velasco, que teria dito que não assinaria a CPI da corrupção porque a Secretaria de Comunicação da Presidência da República triplicou as verbas publicitárias destinadas à Rede Record. Ivan Valente defendeu ainda a instalação de CPI da corrupção para investigar o envolvimento dos senadores Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda na violação do painel eletrônico e Jader Barbalho em irregularidades na Sudã. Oliveira Filho, do PL do Paraná, recriminou o uso excessivo de trechos bíblicos em discursos sobre a conveniência de se criar CPI da corrupção, advertindo sobre a grande responsabilidade em se invocar a palavra de Deus. Oliveira Filho, como pastor evangélico, sente-se na obrigação de alertar que não basta citar a Bíblia, mas é preciso viver os ensinamentos de Deus. Antônio Jorge, do PTB, protestou contra o discurso do deputado Freire Júnior, que fez ataques pessoais ao governador de Tocantins, Siqueira Campos. Segundo Antônio Jorge, a campanha política deve se basear em ideias e projetos, e afirmou que a população reconhece o desenvolvimento proporcionado pelo governo de Siqueira Campos. Câmara se despede do deputado Biratã Aguiar. O Biratã Aguiar, ao despedir-se da Câmara para ocupar o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, narrou sua trajetória política como deputado federal desde 87, quando integrou a Assembleia Nacional Constituinte. O Biratã Aguiar, do PSDB do Ceará, recordou sua opção pela área da educação, defendendo a escola pública de qualidade como instrumento para promover a inclusão social. O Biratã manifestou seu apreço aos parlamentares e servidores da Casa, que considera uma escola em termos de experiência política, e agradeceu especialmente ao povo cearense, sempre solidário pelas vitórias alcançadas em sua carreira. Em nome dos deputados, o presidente da Câmara, Aécio Neves, homenageou o Biratã Aguiar, desejando votos de pleno êxito na nova função no TCU, que acredita ser uma continuidade da ação legislativa. Aécio Neves enalteceu a maneira serena de Biratã Aguiar, que dignificou o mandato, representando a gente sofrida do Ceará e honrando a Câmara com seu estilo conciliador. Já Wilson Santos, do PMDB do Mato Grosso, registrou tragédia ocorrida na noite do dia 24 em Cuiabá, em que 10 horas de chuvas consecutivas resultaram em 13 mortos e 15 desaparecidos. Wilson Santos afirmou que essas mortes são consequência da falta de uma política pública séria por parte do prefeito da capital, que não investe em obras de infraestrutura na periferia das cidades. Saulo Pedrosa, do PSDB baiano, cobrou do Ministério dos Transportes a recuperação da BR-135 no trecho entre os municípios de Riachão das Neves e Formosa. O estado precário da BR-135, disse Saulo Pedrosa, já mobilizou a comunidade local, que vai promover o bloqueio progressivo da rodovia até que o Ministério tome alguma providência. Carlito Mers, do PT, considerou uma vitória dos catarinenses a licença concedida pelo IBAMA para que a obra de duplicação do trecho sul da BR-101 fosse retomada. A obra é essencial, salientou Mers, em razão do grande número de acidentes fatais na região. João Magno, do PT, anunciou a comemoração neste final de semana de mais um aniversário dos municípios mineiros de Ipatinga, Timóteo e Santana do Paraíso, Ubaporanga, João Monlevade e Bela Vista de Minas. João Magno pediu ao governo federal e ao de Minas Gerais que, em homenagem aos municípios mineiros, proceda a imediata duplicação da BR-381 e a construção do Hospital do Vale do Aço.
Simão Cecim, do PPB do Rio de Janeiro, criticou a iniciativa de transformar o campo de instrução e treinamento do Exército em Jericinó em aterro sanitário da capital. Para Cecim, a iniciativa prejudica a cidade de Nilópolis, que ficará restrita aos seus 22 quilômetros quadrados e ainda por cima tendo que conviver com o mau cheiro do aterro sanitário. Afonso Camargo, do PFL Paranaense, registrou a passagem dos 80 anos da chegada da filosofia Bahá'í no Brasil, enaltecendo que a comunidade criou várias instituições de ensino no país, ajudando no aperfeiçoamento humano dos brasileiros. Silas Câmara, do PTB do Amazonas, cobrou a liberação pelo governo dos recursos das emendas parlamentares aprovadas ao orçamento da União. Votação. A Câmara concluiu ontem a votação de mais um projeto que trata da Previdência Complementar. Os deputados que já haviam aprovado 2 emendas do Senado ao projeto rejeitaram a terceira alteração que pretendia impedir diretores executivos que tivessem vínculo empregatício anterior com os patrocinadores de compor o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo das entidades fechadas de Previdência. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. Responda. Os partidos políticos interferem na sua vida? Então me diga, qual o partido que tem as melhores soluções para o Brasil? Que partido tem propostas e determinação para defender os interesses da maioria dos brasileiros? Responda também, de que partido são os políticos mais competentes? Estamos falando do Partido da Cidadania. O PFL. Olha o PFL aí, gente! Para ser governo é preciso saber que o PFL mudou o Brasil pra valer. Tem ação, tem trabalho e solução, tem estabilidade, tem democratização, tem resultado na alegria do nosso dia a dia. Melhorou a qualidade de vida desta nação. Pra ser governo, a gente tem razão quando diz que o PFL é o partido do cidadão. Olha, se não fosse o PFL pra aumentar nosso salário, pra realizar a CPI do judiciário, do narcotráfico, criar o fundo de combate à pobreza